Pessoal, vamos começar aqui então a gravação do podcast do filme O Triunfo. Conta a história do Ron Clark. Era um professor pedagógico que dava aula na Carolina do Norte. Meu nome é Otávio e a gente vai começar falando sobre a história desse filme. Todo mundo pode se apresentar, por favor? Meu nome é Tainá. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Raine. A Tainá. E aí, meu objetivo de fazer vocês passar vergonha já foi, porque o nome de todo mundo está na tela. Agora, beleza. Sobre o filme do Ron Clark, alguém tem alguma coisa que quer falar para começo de assunto? Sobre o filme? Eu quero falar. Eu nunca tinha assistido o filme antes e eu achei ele muito lindo, muito inspirador. Gostei muito. Do que eu achei de legal do filme é como ele mostra de uma forma meio mais natural como é que é a vida de um professor meio ambicioso como o Ron Clark, que a gente pode ver logo de cara no começo do filme, que era um rapaz que já tinha uma vida bem sossegada na escola que ele trabalhava. Não diria sossegada, né? Mas ele estava bem firmado. E ainda assim ele preferiu ir para Nova York, onde ia passar uma grande dificuldade para conseguir sequer um emprego. E quando a gente mostra toda aquela situação, você até, mesmo sendo alguém da área, fica com medo de umas crianças daquela. O pessoal não tinha respeito nenhum pelo rapaz. Aí você vê com o desenvolver do filme que é uma coisa bem interessante, o jeito que ele usa para poder incentivar as crianças a estudar. Tem, por exemplo, uma das que eu gostei foi a que ele usou do achocolatado. Mas teve outros, vocês lembram de algumas outras que ele usou? Que agora eu só consigo lembrar do achocolatado. Ele pulou corda com a chameca. A corda com a chameca também foi legal. Ele pegou um pouco mais de interação com os alunos. Uhum. Levou até um esporro do diretor ainda. Sim. O diretor, por causa da amizade também, não parecia ser um cara muito feliz da vida. Acho que eles já estavam mais acostumados com aquele ambiente, né, onde as pessoas elas não acreditavam nos alunos, elas já tinham aquele estereótipo criado, né? Elas não queriam mudar a visão, então acho que o diretor ele também já fazia parte disso. Ele tinha a visão dele e não se esforçava em mudar, né? Ele continuava pensando daquela forma. O diretor, acho que ele era muito preocupado com as questões políticas da escola, né? Ele tinha medo de não conseguir o auxílio de verba por conta das notas das crianças. Isso. Agora, uma coisa que eu vi o filme eu ficava meio encucado. Então também não sei muito bem direito como é que funciona essa parte da legislação. Mas não sei se era muito efetivo ele colocar um monte de criança problemática, enfiar dentro de uma sala e deixar as outras salas saindo bem com nota. Não sei se isso no geral ia ajudar tanto assim, porque por mais que ele tivesse crianças que davam um resultado muito bom, ele tinha aquelas crianças que ia despencar de qualquer jeito. Acho que até na visão que ele tinha estava meio equivocada. Sim. Claro, se tá misturado, um aluno pode ajudar o outro, né? E tava meio que todos os com dificuldades juntos, então não tinha essa oportunidade de um ajudar o outro. Às vezes ele também tinha medo de que os alunos ruins meio que atrapalhassem os outros que já eram bons, sei lá. Uma atitude meio antipedagógico totalmente que ele fazia, né? Pegar todo mundo e colocar numa caixinha dos rejeitados, ficar um negócio bem... A pessoa que já estava ruim fica pior ainda, né? Sim. Mas antigamente as escolas faziam isso, de colocar as crianças só que eram deficientes, colocava todos separados das crianças. Isso. Aí, eu estudei um pouco sobre isso também, porque tem gente ainda que concorda com isso, de separar as crianças com dificuldades, as crianças mais, como posso dizer? Hiperativa. Mas aí que eu acho que entra a genialidade daquele filme. Quando ele bota o Ron Clark, eu não acho que o Ron Clark é puramente uma história que eles pegam e faz, vamos colocar a história desse cara, que ele tem uma história interessante. Porque quando você vê o filme, você se imagina na pele daquele professor. Sim. Quando você vê aquela cena toda das crianças desrespeitando ele,
quando começaram, picharam a sala, ninguém prestava atenção pra ele, eu olhava pra aquilo e eu ficava imaginando que eu ia ficar louco, que nem ele, que ele pegava a carteira da menina, tacava pro lado, ele ficava nervoso. Fiquei impressionado quando ele viu a sala toda pichada. A primeira coisa que ele fez não foi nem ir lá pra diretoria falar alguma coisa, não. Ele olhou pra um lado, olhou pro outro, pegou os cartazes que estavam rasgados, refez em casa e colocou lá de volta. Uma atitude bem diferente, e é uma coisa que aquelas crianças, você vê que elas precisavam de alguém que desse um pouco de atenção pra elas. A gente tem a própria Shameika e o Shawn Mitchell, acho que é o nome do rapaz, que é um exemplo, que um sofria abuso do pai e a outra acabava tendo que trabalhar em casa para ajudar a mãe. E você vê no final do filme que eram duas crianças extraordinárias que acabavam tendo seu talento prejudicado porque eles se sentiam inferiores e não tinham essa valorização por parte dos professores e até do diretor, né? Sim. O Ron Clark até dá uma dura nele, falando: você é a imagem para essas crianças, você não acredita nelas, você acha que elas vão acreditar nelas mesmas com isso? Sim, e é muito importante falar também que, tipo, o professor, ele foi atrás da família, né, das crianças. Eu acho que isso ajudou bastante também as pessoas acreditarem nas crianças. Teve alguns pais que desacreditaram, mas no final todos ficaram, tipo, muito felizes com o resultado deles. É que assim, eu acho que o pessoal de um pouco que passa um pouco de necessidade acaba pegando os filhos para colocarem como responsáveis dos seus próprios filhos menores. Isso. Ou Também. colocar para trabalhar desde cedo, que acaba colocando a escola como menos importante desde que coloque dinheiro dentro de casa, sabe? Isso. E essa questão do professor ele visitar os familiares dos alunos mostra que, diferente de outros professores, a concepção dele de educação era muito além. Ele entendia que a educação ela começava no lar das crianças, né? Se elas não tivessem uma estrutura familiar, um ambiente propício para que elas pudessem estudar, elas não iriam conseguir alcançar, né, o objetivo. Então, eu acho que essa parte dele visitar as casas, né, dos familiares, foi realmente muito importante, muito sei lá, diferente. É diferente ver um professor fazendo isso, mas a gente percebe como é importante, né? Trazer o lado familiar para a escola também, e entender que isso também faz parte do desempenho escolar da criança. Sim. E ele acaba mostrando, né, para as crianças que a escola acaba sendo a família dela também, né? Que não é apenas uma sala de aula, mas sim ali é uma família, que um vai ajudando o outro. Que um precisa entender o outro acima de qualquer coisa também. Sim. A empatia, né? Ele se colocou no lugar de cada criança. Por isso ele tentava tanto, né? Ajudar. Ele pegou um amor, assim, pegou um apego entre os alunos, porque acredito que por conta da empatia, né? Eu também, não é isso mesmo. E outra coisa maravilhosa é o jeito que ele usava para ensinar as crianças, que além do que a gente já falou, né, do achocolatado, o cara olhou para aquelas crianças, ele analisou como é que era a vida delas, ele colocou em prática a técnica do Piaget, não é bem técnica, mas é das ideias do Piaget, de conhecer o contexto da vida daquelas crianças. Ele falou: vou fazer um rap para ensinar essas crianças o nome dos presidentes dos Estados Unidos. Sensacional. Aquilo é maravilhoso. Mas a criança tava lá suave, vou ter um dia de aula chata aqui, que esse velho que não fica quieto. Aí o cara chega com um boné e fala: vou cantar um rap aqui pra vocês. A maior tranquilidade do mundo. Mas Esse é o verdadeiro exemplo de didática, né? Não, perfeitamente. Isso é uma verdadeira didática. Quebrar aquela coisa que professor é só o cara que chega lá e começa a falar um monte com o aluno e esperar que o aluno vai absorver alguma coisa. Que eu acho que é uma ideia bem generalizada para muita gente que não trabalha na área da educação. Ou tacar muito textos, cópias. Nossa senhora. Eu mesmo. Acho que eu tive poucos professores que tinham uma didática parecida com a do Clark. Porque quando você busca do seu próprio repertório que você teve na sua vida, você vê que na sua vida inteira, do fundamental até o final do ensino médio, você teve uns 5 professores que eram daquele jeito. Olha,
No ensino médio, eu tive a oportunidade de ter alguns professores que eles se esforçavam bastante para inovar. E eu lembro que eu tinha um professor de geografia, inclusive eu não gostava muito da pessoa dele, não. Mas eu não posso negar que ele sempre tentava inovar. E aí uma vez, eu acho que estava no segundo ano, foi no primeiro, e foi aquela época que estourou aquela música do Kevin, Explosão. E a gente estava falando sobre erosão, aí ele pegou e formou uma letra da música sobre erosão com a música do Kevin. Aí ficou, tipo, todo mundo amou, lógico, né? E foi muito legal. Maravilhoso. Ó, o outro, ele não fez igual o professor, ele pegou o contexto, em vez de fazer um rap, fez um funk. Sim, eu tenho, assim, graças a Deus, eu tive os meus professores, eles sempre tentavam inovar, eles faziam jogos dinâmicos e eu percebi isso na prática, como faz diferença no aprendizado, porque, é totalmente você lembra, eu lembro até hoje de matérias que eu aprendi com jogos, com atividades, brincadeiras, e enquanto aquela coisa maçante, o professor fala e você escuta, passou um dia eu já não lembrava mais nada, então é muito importante isso. Né? No meu ensino médio, a minha professora de história incentivou todos os professores a usar o mapa conceitual. A gente aprendeu muito melhor. A gente pegava, fazia o mapa conceitual, chegava na prova, ela simplesmente falava pra gente, faz o mapa conceitual do mesmo jeito. A gente fazia e essa era a nota. Era a gente escrever tudo que a gente aprendeu naquele mapa. Agora aproveitar pegar esse gancho que a gente está falando sobre a didática do professor, passar a palavra agora para a Mari e para a Bia, que elas vão falar sobre a mensagem do filme. Agora, vamos todos se despedir aí, pessoal. Vocês querem falar mais alguma coisinha? Eu achei maravilhoso isso aqui. Eu quero só fazer mais um comentário, que eu nem lembro se a gente falou sobre isso, mas só para acrescentar mesmo, que o filme ele deixa bem claro que, diferente da maioria dos professores, o Ron Clark ele não via a educação como só passar conteúdos escolares, né? Para ele, a educação era fazer os alunos acreditarem em si mesmos e terem motivo para crescer na vida, não só as notas escolares, mas ter um sonho, né? Eu acho que isso é a verdadeira educação e o papel de um pedagogo numa sala de aula. Sim, ele usava o cotidiano escolar com brincadeiras, muita didática para fazer que as crianças chamassem a atenção delas, fazer que as crianças pegassem o conteúdo e acabassem fazendo na didática e não na teórica, usando muito textos. Assim. Fazer a criança aprender a aprender. Essa beleza. Beleza, então, gente, isso aqui foi maravilhoso. Muito obrigado por ter todo mundo conseguido participar hoje. Não deu para fazer todo mundo junto, todo mundo aqui é muito ocupado. Todo mundo trabalhando. Estudante é tudo lascado. Mas beleza então, gente. Deixar o resto com as garotas aí. Espero que todo mundo goste da apresentação delas. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau para todo mundo. Tchau, gente. Beijo. Oi, gente. Eu sou a Beatriz Lucati. E a mensagem que o filme O Triunfo nos transmite é que, como o Don Crocker, ele tem a missão, a arte, né, de ensinar. E aí os alunos, eles podem um dia ter essa mesma habilidade e no futuro serem bons docentes para os alunos e para a comunidade também. Esse filme deixa para toda a comunidade também que o professor ele deve conhecer bem aquilo que se ensina e as muitas maneiras de ensinar, de maneira que a prática pedagógica não exige que o pedagogo use só um método, mas um compilado de estudos e a partir do domínio do professor sobre esses, permite com que ele possa escolher os mais convenientes que atendam às necessidades dos alunos para os quais está lecionando. Esses métodos e práticas encontrados dentro da didática que ensina aos docentes a arte de ensinar, como eu já falei para vocês.
e para que ele possa um dia se tornarem bons docentes. E o professor ele precisa conhecer bem o que ele vai ensinar para que, a partir disso, ele possa desenvolver os métodos que ele julgar importante. Ele conhecendo muito bem o que vai ensinar, permite que os alunos, né, um dia, possam usar vários tipos de método e usar da sua didática para conseguir cativar os alunos no futuro e ensinar aquilo que ele precisa, não só matérias, mas planos de vida também, lições de vida. Bom, para continuar essa nossa conversa, eu penso que a mensagem mais importante que o filme traz para nós é a do amor, né? E aí a gente entra numa questão diferente, no caso, né? Porque o que seria amar, né? Amar não é gostar, não é simplesmente gostar do seu trabalho e sentir um quentinho no coração e é isso de fato. Não é só isso, né? Amar é muito mais do que apenas gostar. Amar é se decidir, é permanecer, apesar das dificuldades, dos desafios, das coisas adversas que acontecem no meio do caminho. É esse o amor. O amor é aquele que fica eternamente, né? Aquele que procede, ele não acaba, né? Então, é isso que a gente vê dentro da missão do Clark, né? Ele não apenas gosta do trabalho, porque se ele só gostasse, ele não ia se sujeitar a fazer as coisas que ele fez, ele não ia se sujeitar a estar dentro desse sistema, com essas crianças, com essas dificuldades, com as coisas que ele superou, né? Então, acho que isso é o mais legal, isso é o mais interessante que a gente vê dentro da missão dele, né? O quanto ele amou, apesar das dificuldades, apesar de tudo o que ele teve que suportar para conseguir dar um resultado bom, né? Porque ele estava se importando com as crianças de fato, né? Não só, não com ele na realidade, né? Ele não estava pensando no bem-estar dele plenamente, porque se ele tivesse, ele teria ficado naquela outra escola e estaria tudo bem. Mas ele resolveu se doar por esses alunos, porque ele sabia que esses alunos precisavam dele, né? A partir do momento que ele se deu conta, né? A partir do momento que ele recebeu esses alunos, né? Então ele não os conhecia, mas ele estava em busca de um desafio, né? Mas quando o diretor entregou essas crianças para ele, ele não os negou, né? Ele abraçou a causa. E ele se decidiu e se determinou até o fim. Mesmo que no meio do caminho ele quisera desistir, ele não desistiu, né? E a gente vê como foi muito mais frutuoso que ele não desistiu, né? Se ele tivesse desistido, talvez essas crianças não estariam onde elas provavelmente estão hoje, né? Já que se trata de uma história real. Então eu acho que esse é o principal aspecto, a principal mensagem, né, que o filme deixa pra nós, né? Mas é isso, foi muito gostoso estar aqui nessa conversa com vocês. Um beijo, tchau e até mais!